Eu vou até ceder aqui, eu vou ceder ao Henrique, porque o que aconteceu? Eu coloquei Justice for All do Metallica, que é de 1988, seguindo aí a nossa cronologia, porque para mim é um dos melhores álbuns de todos os tempos, só que também é o álbum de todos os tempos aí do nosso amigo Henrique. Mas... Então, pode fazer uma introdução aí, Henrique, fica à vontade. Mas é uma introdução breve, porque o tópico... Não, bem breve, eu quero que você fale sobre isso. Não, o Justice for All é extraordinário. Nós, inclusive, em outros episódios, já tratamos da música One, que é emblemática neles, né? Eu considero One a melhor música do Metallica. Ela tem todo um embasamento histórico por trás que envolve a Guerra do Vietnã, mascarado de Primeira Guerra Mundial, etc. Essa música é extraordinária. Na minha concepção, é uma obra de arte que não tem comparação. O One é a música número 1, na minha opinião. Metallica, para mim, é a minha banda preferida. Mas o Will pegou, né? Então, já que ele chegou antes do que eu, nada mais justo que ele que fale, né? Exatamente. Então, Will, o que você tem aí para falar do fantástico And Justice for All? Eu tinha que trazer um do Metallica aqui, porque para mim, primeiro também Iron Maiden em primeiro lugar, e em segundo lugar eu coloco o Metallica. Realmente o Metallica é uma banda muito polêmica em várias fases que teve. E eu vou ser sincero para vocês, eu gosto de todas as fases do Metallica, mesmo o Load, Reload, eu adoro o Load, Reload também. Muito bom. Só não gosto muito do Santanger. Realmente o Santanger, para mim, ele foi um álbum que não deu muito certo. Porque Santanger é um mané. Com exceção da música Frantic, a música Frantic do álbum Santanger é muito boa, eu gosto bastante. Mas para mim, obviamente, o Iron fala, tá? Santanger. Eu não acho tão ruim igual todo mundo fala Santanger. Assim, não é no mesmo nível dos outros álbuns, mas eu não acho tão ruim, assim. Eu realmente... Eu gostava do Santanger, né? Dessas duas músicas, Frantic e Santanger, eu gostava. Mas quando me entrou na cabeça, que nem ele fala, Santanger Round My Neck, parecia Santanger é um mané. E, cara, eu ouço aquela música e eu ouço eles falando Santanger é um mané. E, pelo amor de Deus, me dá ódio. Então, essencialmente, eu concordo que, na minha opinião, um dos discos mais fracos do Metallica nesse sentido. Eu já parei para ouvir o Santanger várias vezes, realmente, e não dá para descer, não. Mas, assim, a Frantic é muito boa. Eu acho a Frantic uma música muito boa, mas as outras realmente não descem. Mas vamos focar no nosso tópico inicial, Justice for All. E, assim, o Justice for All, ele, assim como o Iron Maiden eu falei que teve aquela fase, né, que é a fase de ouro ali, o Metallica, para mim, também teve a sua fase de ouro, tá? E a fase de ouro do Metallica, para mim, se encerra no Black Album. E o Justice for All é o penúltimo dessa fase de ouro aí, os primeiros álbuns do Metallica, acho que todos praticamente, e se encerra no Black Album, que para mim o auge do Metallica é isso. O que veio depois é legal, mas na boa, não é Metallica, não, assim como é o começo, tá? Não, até os álbuns novos também são legais, tentaram revisitar, mas não igual essa fase. E o auge da fase boa do Metallica, para mim, é o Justice for All. Apesar dele ter algumas polêmicas envolvidas ali, tá? Como, por exemplo... Teve o baixista faleceu, entrou o baixista novo, e aí o que eles fizeram? Eles deram meio que uma limada ali, e parece que a linha de baixo do álbum ela é muito baixa, assim, ela é podada, vamos dizer assim, sabotada, né? Eles sabotaram o baixo e muita gente reclama que a equalização não é tão boa, então, infelizmente, isso faz o álbum perder um pouco a sua nota máxima que ele poderia ter, mas mesmo assim é uma... Pouco, né? Mas, assim, sinceramente, para mim, as músicas, as letras, o vocal, tudo é maravilhoso, maravilhoso mesmo, com exceção dessa questão do baixo que a gente falou, né? Então, para mim, é o segundo melhor álbum de heavy metal de todos os tempos, depois do Powerslave, entra o Justice for All, né? E foi interessante que esse álbum fez o Metallica explodir. Ele foi reconhecido pelo público e pela crítica também, tá? Então, o Metallica, ele ganhou muito respeito com esse álbum. Uma coisa interessante é que a voz do James Hetfield nesse álbum ela já está uma voz mais adulta, né? Se você ouve os álbuns anteriores,
o Hatfield, ele tinha uma voz um pouco mais adolescente, um pouco mais assim, né? Imatura e um pouco mais agudinha, assim, né? E no Justice for All ele já tá com uma voz, né? Então, né? E essa foi uma das turnês mais longas do Metallica. Teve mais de 200 shows ao redor do mundo. Todas as músicas são incríveis. Em especial, eu colocaria Blackened, que é a primeira música, que para mim é uma música absurda de tão boa que é. E, obviamente, a One, né? A One é uma música que ela merece um episódio só para ela. E já tem. Já tem um episódio, tá? Se você procurar na nossa lista de episódios, tem um episódio que se chama 9 Músicas com Grandes Histórias, né? Que vai ter a One lá. E lá nesse episódio a gente fala lá um tempão só sobre a One, conta toda a história, né? Que ela foi inspirada num filme chamado Johnny Vai à Guerra. O Henrique conta toda a história da One. Eu vou colocar, inclusive, o link para aquele episódio também, porque vale a pena, realmente. Vale a pena, vai ter o link na descrição, né? Então, voltem lá e vejam. A música One, ela é espetacular e ela é o auge desse álbum. E, sinceramente, se você é jovem, assim, você nunca ouviu a música One do Metallica, para tudo, apaga a luz, pega seu fone de ouvido e ouça essa música do começo ao fim, porque é uma verdadeira obra de arte. Vale a pena. É isso, Henrique. Inclusive, eu lembro, eu tenho uma história bem marcante com o One. Eu tive um trabalho de escola no ensino médio, que a gente estava falando sobre guerra do Vietnã. E a gente produziu um vídeo com umas imagens bem fortes, assim, tipo, gente morrendo, sendo assassinado no meio da guerra. E a gente colocou a trilha sonora de One. E a gente colocou nada mais justo, meu caro, nada mais justo. E a gente fez uma sala escura para fazer a apresentação. Foi um trabalho bem impactante lá numa feira, no evento que a gente teve. Foi bem legal. E ótima escolha do Will. Gosto muito do álbum. Não é meu álbum favorito do Metallica. Tem outros dois que eu prefiro mais, assim, que eu gosto bastante. Mas é um álbum realmente fantástico e o One é maravilhoso. Como eu disse, é meu álbum favorito. É o segundo do William. Não é o seu. Nos meus favoritos ficaria em terceiro ou quarto, tá, do Metallica. Eu gosto muito de Metallica também, né? Mas o meu favorito do Metallica é Read the Lightning. Para mim é o álbum que define Metallica. Assim, se alguém falasse para mim assim, eu não conheço Metallica, um primeiro álbum para ouvir seria Read the Lightning, tipo, para apresentar o Metallica. Todos muito bons, mas cara. Todos muito bons. O Justice for All eu gosto pra caramba também, é um baita disco. É difícil escolher, né? Chega numa hora você fala assim, pô, ficar colocando na balança não é nem justo com o álbum, né? Não. Enfim, não, porque todos eles têm suas particularidades que os fazem obras específicas, obras que merecem ser ouvidas. Não importa que naquele determinado instante ele não seja o álbum preferido de você. Ele pode vir a se tornar o álbum preferido da pessoa se ela ouvir aquilo com atenção e se preocupar em correr atrás das informações que deram origem à obra, né? Isso é que é uma coisa interessante. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Ho, ho, ho! Sou o rei na terra dos cegos.